Oi, meu nome é Fabiano Zambelli e hoje nós vamos apresentar a primeira aula do curso de Desenvolvimento Mediúnico e Paranormal. Como vocês sabem, a primeira aula vai ser dividida em vários vídeos para não ficar muito cansativo. Quem está chegando aqui pela primeira vez, pode assistir o vídeo anterior que eu explico como que vai funcionar o curso. Bom, antes de começarmos aqui a aula, não esqueça de se inscrever e deixar o joinha aí no YouTube, que é para ajudar o canal. Como vai ser tudo dado aqui de graça e montado para que mais pessoas possam ver, é importante que vocês façam isso para dar uma força aqui para o canal. Bem, vamos então ali para a tela do computador e nós vamos ver como que isso vai ficar. Inicialmente eu vou apresentar para vocês o roteiro dessa primeira aula. Então nós vamos começar tendo assim uma parte teórica, como já foi explicado, que vai ser todo o curso. E nessa parte teórica nós vamos ter esse primeiro vídeo que vai ser a conceituação e diferenciação de mediunidade e paranormalidade. Nós vamos explicar o sistema Águia, a tabela dos zodíacos. O sistema Águia é uma forma como qual nós usamos para nos desenvolver, seguindo um certo roteiro que tem a ver com as entidades, com os períodos que são mais fáceis para nós acessarmos determinados conhecimentos. Mas é o motivo do próximo vídeo, eu vou explicar direitinho como funciona. Nós vamos falar do período de Áries, que o curso normalmente, se vocês fizerem ele, montarem um grupo, ele vai começar no finalzinho de fevereiro e início de março. E vai tendo esses períodos sendo que ser ajustados, porque existem exercícios nesses períodos que facilitam muito o desenvolvimento. Nós vamos falar sobre o relaxamento e a respiração pranayana, o que é o autopasse e o passe aplicado a terceiros. Depois existe a parte prática do curso, e nós vamos praticar o relaxamento e a respiração pranayana, o autopasse, passes aplicados a terceiros. Nós vamos aprender a sentir as mãos, que é um exercício muito importante que vocês devem fazer a semana inteira em casa e sempre que vocês quiserem. E a mantra de ativação dos chakras coronário e frontal. Lembrando, eu não sei quando que vocês vão assistir esse vídeo, mas esses mantras, eles têm a ver com o sistema Águia. Eles podem ser feitos todos os mantras quando vocês quiserem, mas existem períodos que eles são mais importantes ou menos. Mas isso nós vamos ver no decorrer das aulas. Então vamos falar do tema principal, que é conceituação e diferenciação da mediunidade e da paranormalidade. Então, a mediunidade é uma condição do indivíduo que lhe possibilita perceber e sentir melhor o que ocorre ao seu redor. Tá? Então ela representa o movimento das forças internas e externas de todo ser humano vivo. Então, a mediunidade se deve à presença de seres. Ou seja, o médium vai ser sempre um canal de manifestação, e, portanto, uma possibilidade de aprendizagem e de transformação com que ele servir de canal. Mas é importante falar isso. O médium precisa se comunicar para conhecer. O médium, ele troca, ele não é o poder em si. Então, como eu falei isso agora. A mediunidade, tá? Ela é considerada um recurso para o conhecimento e investigação sobre os planos energéticos e dos seres existentes. Então, ela busca a interação com o denominado mundo espiritual, aquilo que chamam de mundo espiritual, para as confirmações e ampliação dos conceitos de verdade. Nós vamos usar ela para conhecer e para trazer o que é verdade, o que não é uma verdade para a gente, certo? Antes de nós entrarmos na comparação e as diferenças entre mediunidade e paranormalidade, nós temos que entender que para os espíritas, que são um grupo muito grande, conhecido, e também na questão os umbandistas também tratam assim as religiões africanas, mas para os espíritas a mediunidade se limita à comunicação e aos fenômenos de contato com os seres. Agora, na nossa concepção, a mediunidade é uma condição de um ser vivo, perceber e se comunicar conscientemente com outro ser ou não, vivo ou não. Isso quer dizer que para a gente a mediunidade não é algo específico para alguma coisa. A mediunidade é mais uma coisa que nós temos, é inerente ao nosso ser. Nós somos sensitivos. Nós podemos não estar sendo sensitivos, mas a nossa alma, nosso espírito, ele vive desse tipo de energia, de contato. Isso é uma ferramenta que nós já temos. Nós podemos estar com ela bloqueada ou não, nós podemos usar ou não. Mas é a mesma coisa eu ficar cego agora, eu não vou ter a visão, certo? Só que o cego ele não tem esse instrumento da visão para ver, mas e se eu não quiser ver, eu vou tampar meus olhos? Por que eu vou deixar de ver? Eu vou estar não me permitindo enxergar. A mediunidade e a sensibilidade que nós temos, ela é uma ferramenta como a visão, como a audição, como o olfato. Então cabe a gente usar ela. Então ela não é um dom, ela não é específica para uma coisa ou outra. E muita gente tem isso, mesmo sem perceber, é influenciado, mas não tem o que fazer, você não perde isso, você tem isso.
Isso faz parte dos nossos corpos, né? Então, pela condição mediúnica, as pessoas podem perceber como estão os seres, como são os seres e os ambientes, as vibrações e as energias da natureza. E aí o que acontece? O que eu falei antes? Você pode sentir ou perceber o contato com humanos ou não, com animais, com outros seres astrais que não têm forma humana e nem de animal, seres que não têm nem forma que existe no mundo físico, na nossa natureza, ou até ambientes, locais, energias, qualquer coisa que existe a gente pode sentir ou perceber. E vivos ou não. Ah, como assim vou perceber um ser humano vivo? Vai sim. Quando você chega num lugar e para diante de uma pessoa e não troca uma palavra, mas você sente como ela está, percebe que ela não está bem, ou que ela está bem, ou ela te faz bem, ou ela te faz mal. Você está se comunicando com ela, sentindo e percebendo ela, e ela é um ser vivo. Então essas coisas precisam ficar entendidas e desmistificar muita coisa que existe quanto a isso. Outra coisa importante é que esse desenvolvimento mediúnico ele não vai representar um rompimento com as religiões ou crenças, mas sim um desenvolvimento pessoal. O que acaba afastando é que quando vocês percebem o que tem por trás daquilo e vocês talvez não aceitem alguns aspectos, algumas coisas, não das religiões em si, mas de pessoas que estão ligadas a ela, estão fazendo algumas coordenações, mas vocês em momento algum precisam quebrar com isso. Vocês não vão deixar de seguir a religião de vocês, as crenças de vocês. Isso são coisas separadas do desenvolvimento mediúnico. A mediunidade, ela não é algo inerente à religião, ela é algo inerente ao ser vivo que a gente é, no caso. Então, ela é uma reeducação, onde o enfoque passa do intelecto para a sensibilidade e, por fim, para as percepções conscientes estimuladas e dirigidas conforme a necessidade e intenção do sensitivo. Isso é outra coisa importante. Se hoje vocês chegam em algum lugar ou percebem alguma coisa sem querer, se sentem bem ou se sentem mal, no futuro vocês vão ter que dirigir a percepção. Vocês poderão querer sentir, querer saber como está uma pessoa, querer entender o que é aquilo. Então vocês vão parar de deixar de sentir qualquer coisa, mas vão focar em qual aspecto mediúnico vocês vão usar, qual ferramenta da mediunidade, qual poder da mediunidade vocês vão usar, para o que vocês vão fazer com ela também, o que vocês vão sentir, o que querem entender, que aspectos. Isso vocês podem desdobrar muito mais ainda. Se vocês percebem que uma pessoa não está bem, vocês podem se focar apenas no aspecto emocional, ou nos pensamentos, ou só no intelectual, ou só no físico. Vocês têm que ter a capacidade de dirigir a mediunidade de vocês, as percepções de vocês, para focar no aspecto que vocês querem e estão comandando. Então esse é um dos objetivos principais do curso também. Então não se pode desvincular o desenvolvimento mediúnico, que é a condição da comunicação das faculdades paranormais, que são as percepções. A faculdade mediúnica é a condição do indivíduo sentir em si a manifestação de qualquer ser. Então, nós nunca vamos desvincular o poder paranormal do poder mediúnico. Geralmente, a pessoa que já não tem isso desenvolvido, porque a pessoa pode já ter esse desenvolvimento de outras encarnações, outras vidas, outros lugares, mas na percepção ela tem a ver com o poder pessoal, e a mediunidade tem a ver com o simples fato de conectar e usar o poder de outros seres. Isso tem que ficar bem claro. Mas as faculdades mediúnicas, as faculdades das percepções, elas são as mesmas. Elas só mudam o enfoque. Mas isso nós vamos entender um pouco mais agora nessa comparação, nesse quadro comparativo entre mediunidade e paranormalidade. Então, o médium, ele usa a força de outros seres. Ele não faz, ele precisa esse contato, e quem movimenta, quem usa o poder, quem usa o conhecimento são outros seres que ele contacta, ele é só um canal. Quando você desenvolver a paranormalidade, quando você usar a mesma ferramenta de forma paranormal, você tem que estar usando a própria força. A mediunidade usa conhecimento dos seres, de outras entidades astrais, de outras, não da próprio médium. Já a paranormalidade, você usa o seu próprio conhecimento. O médium, ele tem a capacidade de sentir, ele sente em si. Isso é, se vocês perceberem, se vocês sentirem que alguém está com dor, vocês vão sentir a dor no corpo de vocês. Já o paranormal, ele percebe. Se eu parar na frente de alguém com dor, eu vou saber que a outra pessoa tem dor, eu vou perceber que está doendo nela, mas eu não vou sentir a dor em mim. Isso pode ocorrer as duas coisas ao mesmo tempo também, porque nós não deixamos de ser médium para ser paranormal, mas o desenvolvimento da paranormalidade, ela é muito menos, você sofre muito menos numa pesquisa como um paranormal, porque você não sente a dor do outro, você percebe. Só que ao mesmo tempo é muito mais fácil você comprovar e acreditar
principalmente no início do desenvolvimento, com a mediunidade, porque você sentia a dor de alguém. Em si, não tem como negar. A percepção, você, enquanto não tiver uma confiança em si, entender o poder que você tem, você pode achar que não é verdade, achar que é coisa da sua cabeça. Você vai ter que comprovar pedindo sutilmente para a pessoa, ela descrevendo o que ela tem e você perceber que a sua percepção estava certa, é um caminho mais difícil. Mas lembrando, quem não tem isso desenvolvido tem que desenvolver a mediunidade para ir criando o poder em si. É aquela história das escadas da aula passada, você tem que subir um degrau por vez. O médium é vítima do processo. O que acontece? O médium, ele se envolve nas energias dos lugares, das coisas, e ele é uma vítima de todo o processo que está acontecendo. Já o paranormal, ele é agente do processo. Como ele percebe, ele consegue agir, ele tem o poder próprio de agir e fazer. O médium não. Ele vai precisar de outros para agir. E aí, conforme o que ele está conectado ou não, ele pode ser uma vítima de todo esse processo junto. Mas não tenham medo. A mediunidade traz fascinação, o que é terrível e compromete o desenvolvimento de muitos médiuns. Pois o que acontece? Começa a entrar em contato com entidades, com seres astrais, isso acontece muito em religiões, e ele começa a se achar muito importante. Ele começa a achar que a entidade dele é a mais forte, que ele é todo poderoso por trazer determinadas entidades, ou por conseguir curar, ou por ter várias percepções. E essa fascinação cega o médium, interrompe o desenvolvimento e acaba criando uma dependência terrível entre o médium e entidades. A fascinação destrói muitos bons médiums. Já a paranormalidade instiga sempre a investigação. A pessoa pode ficar totalmente discreta, ela não precisa ter essas incorporações, ela não precisa ter essas sensações. Ela geralmente, como tem o conhecimento, sabe o que é, o que vai fazer, ela se dedica muito mais a investigar, a conhecer, do que ficar fascinado com o que vê. Então, o médium sente uma entidade astral, ele se fascina pelo poder dela e perde a capacidade de entender o que está acontecendo. O paranormal só percebe ela. Então, ele vai querer saber quem é. Quando tu chega na outra pessoa, tu vai dizer o que, quem que tu é, o que tu faz, como que tu faz isso, que poder tu mexe, o que eu preciso fazer para ter esse poder, qual é a base de conhecimento. Então, essa é uma diferença básica no desenvolvimento entre um médium e um paranormal. A mediunidade, só a mediunidade, ela traz muito a crença, porque você sente, percebe, mas se você não investigar, se você parar, se usar esse lado negativo, você vai ter que acreditar. Você vai ter que acreditar que aquela entidade é aquilo, que aquele ser é aquilo, que aquele poder de cura, que o procedimento que vocês têm que fazer é esse. Já o paranormal, ele usa o intelecto dele, ele usa o corpo mental, ele percebe as coisas e ele tem que raciocinar, pensar, entender, e ele quer entender. Normalmente ele quer entender. Claro que ambos os lados a pessoa pode cair em alguma daquelas armadilhas da vida e não fazer o processo que deveria ser direito. Vamos lá. Na mediunidade, a chave é eu sou. Por quê? Porque eu dependo, eu me torno, quando eu incorporo, a pessoa entende assim que eu sou essa entidade, eu sou o médium, eu sou o poderoso. E na paranormalidade a chave é eu. Né? Então tem uma sutileza nessa diferença assim. Eu sei, eu sou, eu faço. É diferente do médium que ele acha que ele é grande. Então o paranormal ele olha para o eu e o médium ele acha que ele é. Tem uma diferença sutil, mas ela faz muita ao longo do tempo vocês vão entender melhor isso. Na mediunidade, o objetivo principal é o emocional. Como você sente muito, você lida muito com as emoções. É o corpo que mais trabalha no aspecto da mediunidade, é o corpo emocional. Então, o emocional, ele não só é o foco dos médiuns, geralmente, como é o grande problema dos médiuns. Eles se perdem muito nessas questões emocionais. Já a paranormalidade tem a ver com o fechamento em si. O que quer dizer com isso? Ele usa mais o corpo mental, ele fecha o conhecimento em si nas coisas, ele não se preocupa tanto com as emoções, com o que ele vai sentir disso ou daquilo. Ele se preocupa com o que é, o que precisa, o que tem que ser. Essas sutilezas todas nós vamos entendendo ao longo do curso e principalmente fazendo exercícios. Então, quem puder montar um grupo, pois muitos exercícios vocês vão poder fazer sozinhos, mas alguns, o ideal é ter um grupo. Ter um grupo, se encontrar, fazer os exercícios, testar, vai ser muito importante. Aqui tem algumas imagens que mostram a diferença, o médium
ele sendo o canal com outras entidades trabalhando, e o paranormal é uma conexão mental, é um poder próprio dele. Bom, algumas coisas precisam ser ditas aqui, tá? Que é muito importante, é uma pergunta que todo mundo faz e que se escuta muito. Mediunidade é um dom? Bom, eu já vou responder para vocês assim, não. Mediunidade não é dom, certo? A mediunidade, ela na verdade, ela é uma condição interna que os nossos corpos conquistam ou se tornam, que ampliam aquela sensibilidade, aquela capacidade de comunicação que eu falei anteriormente. Podemos ver um exemplo assim, simplificando muito isso. Allan Kardec, ele não era médium. E ele fez muitas sessões, muita pesquisa. Ele trabalhou com muitos médiuns para pesquisar e escrever. E ao final da vida tem relatos de que ele já estava se tornando um médium, que ele já tinha sensibilidade. O que isso acontece? Foi o convívio dele, foi o estar junto, movimentando essas energias, que ele começou a criar os canais. Então, mediunidade não é dom. Mas então, o que torna uma pessoa médium? Então, é uma organização interna, no caso das nossas energias, dos chakras, ou quando nós começamos a fazer exercícios, como nós vamos propor aqui, que nós ativamos os nossos chakras, que nós movimentamos eles, que nós começamos a fazer a energia circular por todo o nosso corpo, que nós começamos a criar os canais que estão bloqueados dentro dos nossos corpos, que não é o corpo físico, tá? É o corpo astral, ligação com o nosso energético, que liga no nosso duplo, que é a cópia fiel do nosso corpo, que liga o nosso corpo físico, que liga aos corpos mentais, os corpos da vontade e todos os outros. Quando nós começamos a fazer essas conexões, nós vamos criando os canais e melhorando as nossas percepções. Em algum grau, todo mundo tem um certo nível de mediunidade, um certo nível de percepção. O que nós fazemos no curso é ampliar. E quando você amplia isso, você cria um canal mediúnico. Isso não vem de um dom, isso vem da força de vontade. Pode ser também por resultados de vidas. O que é esse resultado de vidas? O que você passou nas vidas anteriores, você criou essa condição toda e você traz ela para a sua vida. Ou ainda, você não tem essa condição formada, mas para resolver algum aspecto de vida durante o seu nascimento, é possível também que seja criado algumas aberturas nos seus corpos, mesmo sem o merecimento e sem ter feito isso em outras vidas, para que vocês tenham isso agora para cumprir alguma missão, algum objetivo dessa vida. Que no caso seria o resultado das vidas anteriores ou da própria existência atual. Ou por um processo ritualístico. Isso é, se vocês forem sempre tomar passes num centro espírita, sempre praticarem alguma coisa, vocês vão acabar movimentando entidades dando passo em vocês, etc., vai acabar movimentando os corpos de vocês, movimentando esses estados internos e com o tempo começa a abrir canais de sensibilidade. É muito comum pessoas que vão anos tomar passe e começam a ficar tontas e até ter inícios de incorporação durante os passes, vão ficando cada vez mais tontos, mais isso, mas isso vai se criando com o tempo. Ou também ser vítima de um processo ritualístico, uma magia, que nada mais é que botar seres direcionados a vocês para fazer alguma coisa que, vamos botar entre aspas, fazer alguma coisa boa ou ruim. E para mim não existe magia boa. Quando se interfere na vida de alguém, é negativo. Mas isso é assunto para outras aulas. Então, esse processo ritualístico, esses seres que estão atuando sobre você, que pode ser de outras vidas, eles, para poder criar esses canais e influenciar, eles mesmos começam a fazer ajustes e fazer vocês sentirem, vocês perceberem pensamentos, sentimentos. Eles ampliam essa condição de vocês e podem tornar vocês médiuns também. Então a mediunidade não é um dom, tem motivos para ela surgir e ser criada. Então a mediunidade é considerada um recurso para o conhecimento e investigação sobre os planos energéticos dos seres existentes, como eu já falei antes. Algumas coisas eu preciso pontuar aqui, que são muito importantes para nós fecharmos essa aula, tá? A alta mediunidade, ela pode corresponder a uma grande capacidade de atrair e projetar, mas a qualidade do que se atrai e projeta passa a ser uma questão fundamental. Então não adianta você ser um tremendo médium, ter um grande poder de atração, se você não sabe o que você atrai, se você não sabe o que você projeta. Se você pode estar atraindo alguma coisa extremamente prejudicial para você e para os outros, ou irradiando coisas prejudiciais para vocês e para os outros. Então o poder ele nunca está na alta mediunidade, e sim no comandar e dirigir, focalizar as faculdades, sempre com consciência do que se deve ou não fazer. Então o processo do desenvolvimento
está na qualificação dos corpos para que eles possam responder a determinadas intenções da gente. Então, o poder está em dirigir a mediunidade para a normalidade. O poder não está em ter a mediunidade e a paranormalidade. Então, o processo dessas aulas, ele compreende um sistema de comando. Vocês vão aprender a dominar e comandar isso. Esse é o objetivo, um dos principais objetivos da escola, né? Então, a mediunidade é um processo mais rápido de desenvolvimento, porque coloca o médium em contato com os seres internos e externos dos chakras, passando a compreender a realidade e levando a um desenvolvimento em torno de 5 a 10 anos. Bom, essa é uma má notícia, né? Todos os grandes mestres, na verdade, eles precisam de 1 a 3 anos em média para desenvolver cada chakra. E eu estou falando da mediunidade, nós temos ainda a paranormalidade depois. Todos os grandes mestres passaram por um processo de 21 anos de desenvolvimento, mas esse processo tem que começar. Existe uma maneira de acelerar esse desenvolvimento? Existe, mas mesmo assim vocês vão ter um desenvolvimento mais completo em 5, 6 anos, e vai depender muito isso fazendo uma coisa normal. Se vocês forem muito dedicados, isso pode ser abreviado, sim. Mas vai depender muito, não apenas do desenvolvimento e exercícios da mediunidade, mas daqueles desenvolvimento do psicológico também, do aceitar, do perceber o novo e estar aberto para mudar. Pois esse é um dos problemas do desenvolvimento da mediunidade. Já pensou se vocês descobrem que uma coisa que vocês gostam de fazer na vida não é adequada para vocês? Vocês terão força de deixar de fazer aquilo, de mudar a sua vida? Pois isso vai acontecer muito com todo mundo. E é aí que a maioria dos alunos, dos estudantes, abandonam o desenvolvimento. Quando eles começam a perceber que, para seguir em frente, eles precisam alterar a sua forma de viver, eles preferem deixar tudo como está, permanecer com os mesmos problemas e ficar como estão. É aquela coisa de não querer trabalhar, não querer se incomodar. É a preguiça ou qualquer outra coisa que vocês queiram chamar. Isso é muito triste, na verdade, mas isso acontece com a maioria dos estudantes. Não pensam que é a minoria, não, é a grande maioria. Então, só para fechar esse quadrinho aqui de baixo, que ele acabou aparecendo antes do que devia, o poder não está em ser médium, em se ter fenômenos mediúnicos e paranormais, mas em se dirigir e focalizar a mesma. Os melhores médiums que eu vi, se nós pegarmos os melhores médiums, vocês podem considerar mais poderosos, com mais facilidades de incorporação, clarividência, de desdobramento. O número de médiums que se perdeu entre os melhores é muito maior do que entre aqueles que são menores, porque a fascinação, a certeza do que viu, faziam com que ele se perdesse e parasse de ter acesso ao conhecimento, à resposta verdadeira do que estava por trás. Pois vocês vão aprender com o tempo que nesse mundo astral, qualquer ser que tenha algum conhecimento razoável, ele consegue projetar no médium qualquer imagem, assumir qualquer aparência, e ele entra no próprio conhecimento do médium, na cabeça, nas ideias dele, nos sentimentos, nas memórias, e ele consegue fingir ser qualquer um que ele queira, que aquele médium conhece. Então, o desenvolvimento da percepção, a análise fria e os vários critérios que nós temos que aprender vai fazer com que vocês possam diferenciar o que é verdade e o que é uma projeção de alguém que está querendo lhe enganar. E não esqueça que o mundo espiritual está repleto de pessoas que são iguais ao nosso mundo que vive aqui hoje. São pessoas que querem ajudar. Nós temos mestres e guias, sim, que eles não interferem no nosso livre-arbítrio, eles vêm quando nós dirigimos a consciência para eles, mas nós temos um grupo de pessoas, como é o nosso planeta aqui, como eu estava dizendo, onde tem mais gente querendo nos enganar do que nos ajudar. E muitos querendo ajudar sem saber o como e nos ajudando da forma errada. Então, esse domínio e esse conhecimento são essenciais. Bom, já falei um pouco demais para essa aula aqui, então vamos encerrando esse vídeo agora e nós vamos dar a sequência dessa primeira aula nos próximos vídeos. Valeu, então, até o próximo vídeo.